Paz, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vim na igreja certa, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no culto da vitória, pós uma grande vitória que Deus nos preparou. Obrigado, pastor Silas Malafaia, não só por estar aqui hoje, não só por poder compartilhar um pouco do agradecimento que eu quero fazer à igreja e a Deus, diante de Deus e diante da igreja, mas agradecer-lhe a amizade, o apoio, as orações, a palavra de incentivo em momentos de dificuldade. Tem sido um aprendizado e um privilégio meu poder conviver mais de perto com o Senhor. Meu muito obrigado. Obrigado, pastor. Nosso querido governador, grande governador do Rio de Janeiro, prazer estar aqui contigo. O senador, quem é o senador mais habilidoso da história dessa república? Vocês sabem? Que me apoiou e foi fundamental também para essa conquista. Muito obrigado, senador Romário, por estar aqui conosco. Meu querido deputado Sóstenes, meus demais deputados, nossos desembargadores, meu amigo Fábio, meu querido vereador, pastores, pastoras, povo de Deus, privilégio estar aqui hoje. O motivo de estar aqui hoje é simplesmente agradecer. Eu não podia, depois de cerca de 140 dias, segundo a imprensa, e aqui minha saudação a você da imprensa. Permitam-me aqui um parêntese. A imprensa foi extremamente respeitosa comigo e com a igreja durante todo esse processo. Meu muitíssimo obrigado a toda a imprensa, cuja liberdade é essencial para a nossa democracia. Às vezes, deixa eu lhes dizer uma coisa, às vezes a gente pode até não concordar, mas nós podemos discordar de posições, etc., mas jamais discordar que é indispensável termos uma imprensa livre no nosso país. Ela é essencial para a nossa democracia. E, feito esse parêntese, dizer que são, nas palavras da própria imprensa, eu vi manchetes: Calvário de Mendonça, a saga de Mendonça, Vira Crucis de Mendonça, e pobre do Mendonça. Mas, meus irmãos, eu tive ontem com uma autoridade, grande autoridade desse país, General Vilas Boas. Ele muito feliz com a vitória e pediu para eu visitá-lo, gostaria de me dar um abraço. Eu tive com ele e ele me fez uma pergunta interessante: como você manteve a paz e a serenidade durante todo esse processo? Aí eu precisei explicar um pouco do motivo de eu agradecer e de nós termos a vitória hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, o crente, o cristão, é aquele que tem fé. Fé é a certeza do que você ainda não vê. Se a fé é a certeza do que ainda não vê, eu estou falando do futuro, mas se eu olho para o passado e olho para a palavra de Deus, eu tenho exemplos de fatos
de situações e de realidades que de algum modo podem ter alguma conexão com a minha e mostram como Deus agiu naquelas situações e como o homem e a mulher de Deus devem agir naquelas situações. E nós cremos, à luz da palavra, que Deus é um Deus de aliança. Alguém duvida disso? Que Deus é um Deus de promessa. E Deus não é homem para mentir. Aí já é uma música. E quando Deus firma uma aliança com o seu filho e com a sua filha, pode chover canivete, pode vir a pressão que for, Ele não muda. Ele é fiel. Deus é fiel, é um atributo de Deus. Além disso, eu tenho que olhar para o homem. Como é que o homem de Deus agiu no passado? E como é que Deus lidou com esse homem? Vocês conhecem algum homem de Deus que Deus tenha levantado para uma missão e uma tarefa, que ele nasceu e já foi posto ali, ou ele teve que percorrer um trajeto, e que esse trajeto, muitas das vezes, era humanamente impossível? Êxodo, José do Egito, Daniel, Esther, Paulo, Pedro, os profetas, Abraão. Não que nós sejamos, mas eles são exemplo de homens e mulheres que foram usadas por Deus no seu tempo. Assim como Deus é fiel, Deus é imutável. O mesmo poder que Ele tinha lá no início, no Gênesis, Ele tem hoje e terá por toda a eternidade. Deus é fiel, onisciente, onipresente, onipotente. Deus faz aliança com o seu filho e com a sua filha. E Deus tem um propósito para cada um de nós. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, é que eu nunca tive dúvida das promessas de Deus e daquilo que Deus tinha me dito há anos atrás. Eu até não via como certas coisas se realizariam, porque seria impossível. Mas eu sabia o que Deus tinha prometido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, num processo dessa natureza, você não pode olhar para as circunstâncias, você não pode olhar para os homens, você não pode olhar para os boatos, para os rumores, para as visões ou profecias do caos, ou para o impossível. Para onde que nós olhamos? Para Deus. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É para olhar para trás? Não. Eu tenho um alvo, que é a minha cruz. Aliás, eu disse ao presidente da República, o senhor estava presente, pastor Silas, usando a linguagem dele: o militar está preparado para morte, para guerra, presidente.
Agora nós estamos preparados para a cruz. Então, quem tem medo da derrota não é digno da vitória. Vamos repetir isso? Quem tem medo da derrota não é digno da vitória. E meu irmão e minha irmã, você, assim como eu, somos dignos em Cristo Jesus das vitórias e das promessas e da aliança que Ele fez para nós, seus filhos. Aí você pode dizer: ah, mas esse cara aí, ele estava lá, era ministro da Justiça, advogado geral, era lógico, virou ministro do Supremo. 2 mais 2 são 4. Olha para mim aqui, pastor André. Qual que é o nome do bairro aqui? Eu estou aqui na Penha, onde o senador Romário jogava bola quando criança. Isso para mim é impossível. Eu chegava aqui com o deputado Sóstenes, aqui é um bairro mais simples do Rio de Janeiro. Eu falei: deputado, você não viu de onde eu vim. Uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, a maioria na zona rural. Foi começar a asfaltar lá há uns 20 e poucos anos atrás, chegou o asfalto lá. Um menino que saiu dali, foi morar numa cidade média, no litoral de São Paulo. A professora, no primeiro dia de aula: e você, menino, de onde veio? Eu vim lá de Miracatu. Ela muito educada, sensível e extremamente pedagógica. Só vem gente burra daquele lugar. Agora deixa eu perguntar alguma coisa para vocês. Vem alguma coisa boa de Nazaré, não? Vem alguma coisa boa da Penha ou não vem? Aleluia! Esse menino que um dia acreditou naquilo que a professora disse, Deus foi trabalhando, foi fazendo subindo um degrau, outro degrau. Pela fé, foi morar em Brasília. Pela fé, eu disse à minha esposa: Janei, eu sei o que será a minha vida inteira se nós continuarmos em Londrina. E talvez passe todos os meus dias questionando a mim mesmo: o que teria sido de nós se tivéssemos ido para Brasília? Veja, era entre ir e ficar. Mudaria toda a história. Mas eu creio, não sei porquê, que é para eu vir. Menino que não sabia falar inglês, espanhol, nada. Investe, vende um carro, já na Advocacia Geral da União, para ir para os Estados Unidos, passar um tempo estudando. Pela fé. Sai do Brasil, vai para a Espanha, faz um mestrado. Inicia o doutorado, fica 1 ano nos Estados Unidos, como professor visitante numa universidade. Até pouco tempo atrás não sabia falar inglês, estava lá como professor visitante.